Vaticano reconhece segundo milagre e Irmã Dulce se tornará a primeira santa brasileira. Rodoviários chegam a acordo e cancelam greve após nova rodada de negociação com os empresários. Pesquisa mostra que trabalhador brasileiro gasta cerca de 34% do salário para almoçar fora de casa. Pacientes denunciam falta de medicamentos para doenças renais no sistema público de saúde. Ministério Público da Bahia lança campanha para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. 3 suspeitos de assalto a banco são encontrados em pousada no bairro de Ipitanga e morrem em troca de tiros. No esporte, erros individuais pesam e o Vitória é derrotado pelo Guarani. E no Bahia, Douglas Augusto fala em outra postura para vencer fora de casa. É o TVE Notícias que começa agora. Boa noite. Católicos baianos comemoram. O Papa Francisco reconheceu um novo milagre de Irmã Dulce, conhecida como o Anjo Bom da Bahia. A beata finalmente será proclamada santa. Conhecida como o Anjo Bom da Bahia, Irmã Dulce será canonizada após decreto do Papa Francisco, que reconhece o segundo milagre atribuído a ela. Irmã Dulce será a primeira santa brasileira, baiana soteropolitana. É com felicidade que os fiéis recebem a notícia da canonização. É uma excelente escolha em virar uma santa, que ela já era uma santa, entendeu? Estou fazendo esse tratamento com muita fé nela e com fé em Deus eu vou me recuperar, vou ficar bem. Dar continuidade às obras de Irmã Dulce é o desejo de quem conviveu com ela e, principalmente, ver em cada canto a presença dela nessas paredes. Ela está presente entre nós, né? Não só no Tenha Fé, continua presente nas paredes, em cada canto do hospital, das obras, mas também no nosso modo de agir, de comportar, de acolher as pessoas. O primeiro milagre foi reconhecido em 2010, o segundo há poucos dias. Trata-se de um homem que, após ficar 14 anos sem enxergar, retomou a visão em 2014. O reconhecimento durou 5 anos, pois é uma das exigências feitas pelo Vaticano para considerar a graça um milagre. Primeiro, deve ser algo que a ciência não tem como explicar. Segundo, deve acontecer imediatamente após a oração. Terceiro, deve ser duradouro. E, por último, deve ser perfeito. O que cabe ao médico, ao perito médico, é dizer se aquilo é explicável ou não explicável. Não cabe ao médico dizer se tem milagre, se não tem. Na realidade, nós analisamos o caso como um todo, pegamos todos os exames, os relatos, avaliações de outros médicos. Santa Dulce dos Pobres. Assim será chamada após a solenidade de canonização, que deve acontecer ainda neste ano. Maria Rita de Souza Lopes Pontes, Irmã Dulce, desde muito nova, dedicou a vida aos mais necessitados. Começou recebendo pessoas em casa. Hoje, as obras sociais Irmã Dulce acolhem pessoas do mundo todo. Agora esperamos o consistório para a declaração oficial disto, quando o Papa também marcará o dia da canonização, que provavelmente será no segundo semestre deste ano, e ali sim ela será declarada santa, Santa Dulce dos Pobres, e o seu culto agora passará então a se estender por toda a igreja. O volume de chuva que vem atingindo Salvador e região metropolitana é comum nesse período do outono e a previsão é que o tempo continue instável. É rotina para o Wesley tomar um banho de mar sempre que vai à praia vender seus salgadinhos. Hoje ele não se deu conta que as ondas estavam mais agitadas que o normal e quase se afogou. Eu vi que ela me arrastou, questão de segundos, foi 10, não foi nem 10 segundos, foi 5 segundos, eu já estava para lá de onde eu pensava. Se não fosse o Tiago, o pior poderia ter acontecido. Por sorte, graças a Deus, eu estava aqui, eu sou professor de crossfit, estou sempre preparado e pude ajudar, pude salvar a vida dele e graças a Deus deu tudo certo. Apesar da boa ação de Tiago, a recomendação para quem notar alguém se afogando é procurar um salva-vidas. O que a gente aconselha é que procure uma boia, alguma coisa que flutue e jogue, mas não entre. Procure sempre auxílio do salva-vida mais próximo. No outono,
Com as repentinas mudanças no tempo, as ondas costumam ficar ainda mais agitadas. Além do mar revolto, as fortes chuvas que atingiram a região metropolitana deixaram um rastro de destruição. Na capital baiana, causaram deslizamentos e alagamentos em diversos pontos da cidade. Em Lauro de Freitas, também muitos transtornos, o que fez a prefeitura decretar situação de emergência por 90 dias. Em Simões Filho, as chuvas também causaram muitos estragos e centenas de pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas. As fortes chuvas que atingiram a região metropolitana são comuns para a estação, o outono. Os temporais provocam deslizamentos, alagamentos e outros estragos e, de repente, o tempo muda. A gente está bem dentro da normalidade para o período de outono, que são essas pancadas de chuvas, principalmente com essa característica de chuvas mais fortes em poucas horas, intercalado com períodos de abertura, mas depois voltando a chover. Até o fim do outono, as fortes chuvas devem continuar. E próximo fim de semana, a população da região metropolitana tem que ficar em alerta. Nesses próximos dias, ainda dando continuidade ao outono, permanecer em atenção, já que aquelas pancadas de chuvas mais fortes em poucas horas, elas ainda ocorrem. Depois, com a chegada do inverno, aí sim a gente tem uma característica diferente, com aquelas chuvas mais fracas, no entanto, persistentes. Então, esse período outono-inverno deve manter ainda essa situação de ficar sempre em estado de atenção, principalmente nas áreas onde a gente já sabe que tem algum problema, nas áreas consideradas de risco. Milhares de brasileiros com doenças crônicas ou graves estão sofrendo com a falta de medicamentos de alto custo na rede pública de saúde. Aqui em Salvador, a situação não é diferente. Há 6 anos, seu Raimundo Conceição aguarda na fila por um transplante de rim. Enquanto o dia não chega, ele precisa tomar 5 remédios diariamente. Por exemplo, para acabar a diálise, a gente toma a injeção e toma os comprimidos que a gente tem que tomar. Alguns comprimidos estavam em falta aí também. Dos 134 medicamentos entregues aos estados, 25 deles estão em faltas ou insuficientes. A falta dos remédios afeta mais de 2 milhões de pacientes que dependem do sistema público de saúde. A crise no abastecimento dos remédios coloca em risco pacientes renais, como a avó da Lidiane. É difícil, às vezes, de pegar um remédio, porque às vezes não tem. Aí tem que voltar no outro dia, então no outro mês vai buscar o remédio. O presidente da Associação dos Pacientes Renais da Bahia explica que a situação é ainda mais complicada para os mais de 15 mil pacientes renais e transplantados no estado. Pois, segundo ele, a falta da medicação pode causar a morte. Com a dispensação desse medicamento em falta, os pacientes começam a procurar a Renal Bahia, porque nós temos medicamentos dos pacientes que morrem, e faz transplante e a gente guarda esse medicamento com orientação dos nossos médicos e farmacêuticos para fazer a distribuição na falta para esses pacientes. Hoje, nós estamos com dificuldade com a sede da Renal Bahia, que fica no centro da cidade, ali no relógio de São Pedro, para manter essa porta aberta para esses pacientes ir no escritório pegar os medicamentos. E falta, a gente regula, se tiver algum problema mais grave, nós temos que ser internados para não ter rejeição do órgão ou mesmo a fatalidade chegar até a morte. Hora de ver como é que está o trânsito na capital baiana com imagens ao vivo da Avenida Jorge Amado, lá no bairro do Imbuí. Trânsito intenso, aí dá para ver esses carros saindo do viaduto do complexo viário, na verdade, do Imbuí, sentido aí Boca do Rio. Trânsito intenso, mas sem retenções. Dá para ver, inclusive, que não está chovendo agora. São 6 horas e 38, na verdade 39 minutos. A seguir, rodoviários chegam a acordo e cancelam greve. E ainda, suspeitos de assaltar bancos são encontrados em pousada e morrem durante troca de tiros. TVE Notícias de volta. Assaltantes invadiram uma funerária na região metropolitana de Salvador para roubar. Confira no Giro do Notícias desta terça-feira. O crime aconteceu no município de Dias d'Ávila. 2 homens, um deles armado, quebraram a porta de vidro da funerária na primeira hora da madrugada. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Uma terceira pessoa aguardava em um carro que havia sido roubado em Camaçari, também na região metropolitana. Os 3 fugiram levando um ventilador.
3 suspeitos de participar do assalto ao Banco do Brasil no município de Barreiras, na região oeste do estado, morreram em Lauro de Freitas durante confronto com a polícia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o grupo estava sendo investigado desde a ocorrência do crime no dia 2 de maio. Os 3 homens foram encontrados em uma pousada no bairro de Ipitanga. Além de agentes baianos, policiais civis e militares de Goiás participaram da ação. O trio usava documentos falsos, supostamente emitidos naquele estado. Uma ambulância capotou na BA-120 no trecho entre Riachão do Jacuípe e Conceição do Coité, a aproximadamente 240 quilômetros de Salvador. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a ambulância seguia pela estrada quando o motorista precisou frear bruscamente para não atingir uma pessoa que atravessava a pista. Um carro da Secretaria da Saúde do Estado que vinha logo atrás não conseguiu desviar e atingiu em cheio a ambulância, que capotou em seguida. Ninguém ficou ferido. Após reunião no Tribunal Regional do Trabalho, nesta terça-feira, o Sindicato dos Rodoviários de Salvador chegou a um acordo com os empresários de ônibus sobre a campanha salarial. A repórter Cris Cambuí tem as informações. Oi, Jonathan, eu trago uma boa notícia para quem precisa do transporte público para ir trabalhar, para estudar, enfim, para se locomover. Após a reunião realizada aqui hoje de tarde no Tribunal Regional do Trabalho, ficou acordada a suspensão da greve que estava marcada para acontecer na quinta-feira. E amanhã, uma assembleia está marcada para as 3 da tarde com os rodoviários para que essa proposta seja apresentada para toda a categoria. O reajuste solicitado pelos rodoviários inicialmente era de 8%. E aqui foi apresentada a proposta de 5,10%, proposta essa que foi aceita pelo Sindicato dos Rodoviários. Além disso, houve também um reajuste no ticket alimentação, que subiu para R$20. Só confirmando que amanhã a Assembleia está marcada para as 3 horas da tarde, lá no Largo dos Aflitos, na quadra dos bancários, e toda a categoria vai decidir junta se de fato vai manter a greve suspensa. A gente acredita que sim, porque de acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a intenção deles é justamente não realizar a greve. É com você aí no estúdio. Maravilha, sem dúvida é uma boa notícia. Bem, o brasileiro gasta em torno de R$ 34,84 diariamente para almoçar fora de casa. Os dados são da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador. Gente, isso representa 34% do salário médio. Comer fora de casa tem pesado no bolso de Luan Santos. O empreendedor gasta em média R$ 25 pelo prato principal e a bebida. Ele tem percebido um aumento no valor da refeição. Tudo ficou mais caro, arroz, tudo é mais caro hoje. O lugar que eu costumo almoçar ficou em média R$3 mais caro. Na região metropolitana de Salvador, no ano passado, a gente teve um aumento médio de 6,14% no ano, que foi o maior aumento de todo o país. O gasto mensal para quem almoça todos os dias chega a R$ 766. A escassez de água nas plantações, aumento do preço do combustível e da energia são alguns fatores que influenciaram esse aumento. Os comerciantes têm sentido um recuo no consumo e no lucro. Houve uma grande alteração no preço dos alimentos. Isso reflete diretamente no preço que a gente repassa para o nosso consumidor final. Então, assim, as hortaliças, de modo geral, sofreram tanto com a questão de excesso de chuva em algumas regiões, quanto a escassez de chuva em outras regiões. De acordo com o estudo, os brasileiros gastam em média R$ 34,84. Já aqui em Salvador, os trabalhadores gastam R$ 36,62, um valor acima da média. Em preços, a gente sabe que a solução sempre é pesquisar e trocar, buscar trocar dentro do possível por algo que seja mais barato. Comprar quentinhas nas mãos de ambulantes está sendo uma alternativa para economizar. A gente fica nessa balança de não tentar passar tudo para o consumidor, porque senão a gente perde o cliente também. Então a gente deixa ali no meio termo, que a gente nem ganhe tanto, mas também que a gente não perca tanto. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Para marcar a data, o Ministério Público lançou uma cartilha. O ambiente aqui no Centro de Acolhimento de Auxílio Fraterno nada lembra a realidade sombria de crianças e adolescentes que chegam no local. Tudo é preparado para receber bem as cerca de 80 crianças e jovens vítimas de maus tratos e abuso sexual.
Nós buscamos, na verdade, desenvolver um trabalho dentro da política da assistência social com a qualidade que ele merece. Entre 2018 e 2019, foram registrados mais de 1.200 casos de estupro a vulneráveis. E para combater os números que são considerados altos, o Ministério Público da Bahia, através do Centro de Apoio à Infância, lançou a cartilha Meu Corpo, Minha Casa. O objetivo é exatamente sensibilizar, trazer à população a discussão desse tema tão importante que é a proteção de nossas crianças. Quem entrou nessa parceria de enfrentamento à exploração de crianças e adolescentes também foi uma empresa de aplicativo de transporte, que desenvolveu uma ferramenta para combater os crimes de violência contra crianças e adolescentes. A gente criou esse game em parceria com a Plan e está lançando como um projeto piloto aqui em Salvador, que é para orientar eles a identificarem essas situações em que essas pessoas possam estar em risco e também a usar os canais apropriados para fazer uma denúncia. Agora 6 horas e 47 minutos, vamos ver como é que está o trânsito na capital baiana? Com imagens aí da Rua Oscar Pontes, na Cidade Baixa, bem pertinho da entrada para o ferryboat. Bastante carro passando aí agora, mas sem retenções. A seguir, Neto Baiano marca, mas Vitória leva a virada e perde do Guarani. E veja ainda, no Bahia, Douglas Augusto fala em outra postura para vencer fora de casa. Agora a gente fala de futebol. O Bahia vai ter 2 jogos importantes longe de Salvador. O tricolor vai enfrentar o São Paulo pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil. E para voltar da capital paulista com bons resultados, o time baiano vai precisar mudar a postura nos jogos fora de casa. Dos próximos 4 jogos do Bahia, 3 serão contra o mesmo adversário, o São Paulo. A equipe do São Paulo é uma grande equipe, mas eu acho que a gente tem toda a oportunidade de vencê-los dentro da casa deles. 2 duelos pela Copa do Brasil e 1 pelo Brasileiro contra o time paulista. O primeiro compromisso é domingo pela 5ª rodada da Série A no Morumbi às 11 horas da matina. Horário de 11 horas acho que nenhum jogador gosta, né? Mas faz parte, a gente tem que passar por isso. Obstáculo, né? Jogo 11 horas, a gente não é acostumado. Mas vamos lá fazer um grande jogo. A diferença é dormir mais cedo, né? Porque a maioria de todos nós, o jogo mais tarde acaba dormindo um pouquinho mais tarde. Mas eu acho que a diferença vai ser dormir mais cedo. Na 8ª posição na tabela, o Bahia precisa pontuar fora de casa. O time perdeu as 2 partidas como visitante. No contra o Botafogo fizemos 1-0. Em 20 minutos o time do Botafogo meteu 3 gols muito rápido, ou 2, não lembro. Mas é como eu falei, agora é ser esperto, ser malandro, né, na verdade, pra gente sair com esses triunfos fora de casa. Com 3 cartões amarelos, Nino Paraíba é o único desfalque certo do tricolor. Para a posição, o técnico Roger Machado deve promover a estreia do recém-contratado Ezequiel. Agora o rubro-negro, em um jogo com muitos erros, o Vitória perdeu para o Guarani por 3-2. Com o resultado, o time baiano caiu para a 12ª colocação da Série B do Brasileiro. Um presente de grego para a torcida rubro-negra. No dia em que o Vitória completava 120 anos, a equipe não correspondeu em campo. O aniversariante voltou para casa com mais uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. Dessa vez para o Guarani. E ainda por cima de virada. Uma partida de doer os olhos. Vitória foi quem começou com as melhores chances do jogo. E parecia que o resultado seria o melhor possível. O primeiro gol saiu dos pés de Neto Baiano, que aproveitou falha da defesa e, enfim, desencantou. 1-0 aos 29 minutos. Só que a mágica durou pouco. Kaique vacilou no domínio da bola e deu de presente para Diego Cardoso mandar para a rede de cabeça. Tudo igual. O goleiro rubro-negro até reclamou de falta no lance, mas o juiz manteve o gol. A virada chegou no segundo tempo com gol de Inácio, que passou livre por todo mundo. E mal deu tempo de assimilar esse gol, já veio outro. Arthur chutou de primeira e aumentou a diferença para 3-1 para o Guarani.
Everton Senna diminuiu no finalzinho da partida, mas a emoção terminou por ali. E o placar ficou 3-2 para os donos da casa. Com esse presente às avessas, o rubro-negro chegou a 107 dias sem vencer fora de casa. E Elton Serra está aqui com a gente. Boa noite, Elton. Boa noite, Jonathan. Meus amigos rubro-negros estavam com uma expectativa tão grande em relação a essa partida, Elton. Tencati diz que o time, mesmo com tantos erros, evoluiu. Como assim, Elton? Olha, boa noite para quem está nos assistindo. Às vezes o treinador ele tem a questão de proteger um pouco o seu grupo, né? O Vitória jogou muito mal, a verdade é essa. A defesa foi muito mal. E foi um jogo, aliás, tecnicamente muito ruim. Só que no fim das contas, o Vitória foi mais incompetente e o Guarani acabou vencendo a partida. E acabou aí deixando o Vitória numa situação desconfortável na tabela do Campeonato Brasileiro, que a gente vai até trazer aqui no telão só para o torcedor ter um pouco de ciência do que está acontecendo nesse momento da competição. Claro, são apenas 3 rodadas, mas é um indício de que o Vitória precisa melhorar por tudo que fez até agora na temporada. O Vitória, nesse momento, está na segunda parte da tabela com 3 pontos na 12ª posição. Está a 6 do líder já, o Botafogo, que venceu o Vitória na primeira rodada. Está a 4 pontos do 4º colocado, ou seja, na próxima rodada, mesmo que vença, não vai conseguir chegar ao G4. Então foi uma derrota que deu um prejuízo também na tabela. É claro que, volto a repetir, são apenas 3 rodadas de 38. Só que o campeonato não começa a partir da 30ª, da 20ª, da última rodada. E quando começa bem também, né? O time cria Exatamente. É o caso de equipes que são até surpresas como o Botafogo de São Paulo, mas ao mesmo tempo de equipes que vão brigar pelo acesso, como o Coritiba, que nesse momento tem 5 pontos e está encostado aqui no Londrina. Se o Vitória tropeçar no sábado contra o São Bento, que é um adversário que tem apenas 1 ponto na tabela, o Vitória pode ir para a zona de rebaixamento. Então precisa sim melhorar no campeonato. Fazer uma boa campanha rubro-negro. Elton, no Bahia, Nino está fora, né? O que muda no tricolor? O que pode mudar no tricolor? O que deve mudar no tricolor com a entrada de Ezequiel? Bom, o Nino a gente sabe que não tinha um concorrente à altura desde que começou a temporada, né? O Nino Paraíba teve agora o Ezequiel como um concorrente na lateral direita e eu falava na semana passada que o Nino, num 3º cartão amarelo, numa contusão, teria uma sombra até um pouco maior do que teve ao longo da temporada. É uma interrogação ainda do Ezequiel, um jogador experiente, um jogador com passagem por grandes clubes, mas vinha de um tempo inativo, não era titular no Fluminense, não vinha sendo utilizado e vai ter uma grande chance contra o São Paulo, como trouxe o Douglas aí, às 11 da manhã do domingo, um horário diferente. Eu acho que ainda não é o suficiente para achar que o Nino vai perder a posição, mas é uma boa sombra. Um horário que exige muito dos atletas, né? Com sol a pino, 11 horas, se estiver chovendo, obviamente. Verdade. Obrigado, Elton, mais uma vez. Valeu, até a próxima. Até a próxima. E hoje, às 10 da noite, tem TVE Entrevista Especial. O jornalista Bob Fernandes conversa com o reitor da UFBA, João Carlos. E ele fala sobre educação no Brasil, corte de verbas anunciado pelo Ministério da Educação também nas universidades federais. O programa também tem exibição pelo Facebook e no YouTube da TVE Bahia. Pessoal, de fato... O TVE Notícias de hoje fica por aqui. Se você gostaria de rever alguma edição, reportagens que foram exibidas aqui no nosso telejornal, basta acessar o nosso canal no YouTube. Para você, uma boa noite e até amanhã. Tchau.